Prezada comunidade escolar, nossa equipe de profissionais da educação da Diretoria de Ensino de Sorocaba tem um recado para você. A educação é um direito humano e a escola é a garantia desse direito. Você sabia que todos os ambientes das escolas devem ser espaços de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro? Por isso, a escola é considerada patrimônio público e deve ser cuidada por todos. Se você observar algum ato de vandalismo, invasão e depredação, denuncie. Cuidar da escola é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes. Faça a sua parte e venha ser um parceiro da escola. Será bem-vindo. Olá, professores, novamente sejam todos muito bem-vindos à nossa formação 15/9. Olha, pessoal, como o tempo passa rápido e estamos continuando, sempre dando prosseguimento às orientações que fizemos anteriormente, para que seja realmente uma formação com embasamento necessário para prosseguir nos estudos. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu peço licença a vocês para compartilhar a nossa apresentação. Ela vem retomar alguns conceitos em relação à sondagem já realizada por vocês. É importante? Sim, pessoal, porque com o trabalho de acompanhamento do processo cognitivo e do processo de desempenho deles nas avaliações, nós vamos formando um objeto de estudo que se chama portfólio, e é dele que nós vamos falar também nessa formação. É importante saber, conhecer o que é e aplicar os nossos conhecimentos em relação ao portfólio de acompanhamento dos estudos. Isso é importante. Então, vamos lá, pessoal. A nossa formação teve inicialmente a apresentação da dirigente, dando as boas-vindas, e isso é importante, a gente poder nos familiarizar com todos os responsáveis pelo acompanhamento na diretoria, e em especial atenção à nossa dirigente, Rosenilda. E vamos, então, continuar a nossa formação, e eu peço a palavra agora nesse momento. Os nossos objetivos, o primeiro dele é realmente trazer o protagonismo dos nossos estudantes, trazer aí o nosso querido e estimado aluno que entrou no concurso, junto com a professora, se inscreveu no concurso do Hospital do Amor e produziu, e nós colocamos aí o seu protagonismo para toda a diretoria de ensino no espaço do núcleo pedagógico. Então, daqui a pouquinho nós vamos saber quem é e a sua produção, que foi assim muito bem-vinda e com muito carinho e afetividade produzida também. Nós vamos falar da Olimpíada de Língua Portuguesa, com foco na Diretoria de Ensino de Sorocaba e junto em parceria com o Núcleo Pedagógico também de Sorocaba. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Saber também como são importantes os portfólios e o que é portfólio. Então, a base é trazer instrumentos de análise e diagnóstica com o trabalho dos estudantes e envolver as áreas do conhecimento nas estratégias utilizadas nas escolas. Fornecer orientações sobre a prova da AP3, agora do terceiro bimestre, organizar, rever o cronograma de aplicação, como também as estratégias de retomada da AP. Também vamos proporcionar análises e intervenções possíveis em relação às APs já aplicadas, pensando aí nos descritores da prova SAEB e também as habilidades da AP. Então, nós vamos contar aí também com o apoio do PCNP Fabiano em atenção a essas retomadas. E pensar, então, no final, sobre o projeto de sala de leitura que vem aí trazendo muitos trabalhos engrandecedores, trazendo a alegria de poder visualizar o que os professores já estão realizando de melhor, o que eles aplicaram aí, investindo nos alunos de maneira remota e presencial, e como os estudantes produziram e aceitaram essas produções. E vai ser um momento assim, nós convidamos a todos participarem no chat, comentando sobre as produções, colocando suas opiniões, e tudo isso a gente conta muito com vocês, tanto no espaço do YouTube, como no espaço do Teams, do Núcleo Pedagógico, na formação de ATPC. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos juntos. E olha aí, olha quem está aí. O nosso aluno Rodrigo Prates Rocha foi o nosso aluno selecionado para representar a Diretoria de Ensino de Sorocaba na formação.
no concurso de redação do Hospital no Amor. Então, esse concurso grandioso, com intencionalidade engrandecedora também, no sentido da afetividade, do bem comum, da empatia, ou seja, as competências necessárias a todos os nós, seres humanos, principalmente nesse momento de pandemia. E o Rodrigo, então, fez a produção, que escreveu, e eu compartilho aqui com vocês, na voz do Rodrigo, e com a parceria junto com o PCNP Adalberto, a PCNP Fabiano, dentro da perspectiva de apresentar em vídeo para vocês o que o Rodrigo escreveu. Então, vamos assistir a grande produção do nosso aluno. Pequenas gotas de sabedoria. Segundo fontes pesquisadas, o médico Edward Jenner foi o pioneiro e entrou para a história por desenvolver a vacina contra a varíola, uma epidemia que matou grande parte da população mundial naquela época. O mesmo cenário é vivenciado hoje com a Covid-19. Já aconteceu em outros momentos da história da humanidade. Também causaram pavor e medo em todo o mundo, mas, graças aos médicos e cientistas, muitas dessas pestes foram erradicadas. Se há algo que a pandemia nos ensinou, foi o papel da ciência na vida das pessoas. Ela proporcionou a esperança e uma nova chance para todos. Portanto, vale ressaltar que as vacinas são extremamente importantes e eficazes no combate ao inimigo invisível que assola o planeta. Precisamos exterminar o vírus e ressuscitar a ciência e a humanidade com pequenas gotas de sabedoria. Isso, pessoal, gotas de sabedoria. É como nós colocamos na nossa sondagem inicial. Com pequenas gotas, o nosso pássaro, dentro da obra Fiz o que Pude, resolveu aí tomar a frente para acabar aquele incêndio terrível proposto aí na obra da Lucília Junqueira. E agora o nosso Rodrigo também colocando essas gotas de sabedoria, a professora Creuza, a Leila, a PC Leila, a todos da escola, colaborando e incentivando o protagonismo do nosso aluno. Parabéns, Rodrigo, que continue assim e vamos torcer por você aí na final do concurso, dentro da plataforma do Hospital do Amor, tá certo? Muito obrigada, viu? E vamos continuar, nós vamos continuar falando aí de uma novidade dentro da nossa rede, da nossa diretoria de ensino de Sorocaba. Nós tivemos uma intervenção em relação às produções da Olimpíada de Língua Portuguesa que estão inseridas na plataforma Escrevendo o Futuro. Qual seria a intervenção? Vamos dar uma olhadinha aqui. Passando aqui, vamos lá. Então, os professores postaram suas produções lá na plataforma Escrevendo o Futuro, a plataforma oficial da Olimpíada de Língua Portuguesa. Contudo, há um trâmite, é um processo que vem tanto da parceria da Secretaria Estadual de São Paulo, da Educação, como da SEDUC, como também a parceria da Prefeitura Municipal. Ambas são importantes quando se há a organização para análise das produções. Mas quem é que fica responsável pela adesão? A Secretaria SEDUC aderiu e a Prefeitura também aderiu o prosseguimento da Olimpíada na cidade de Sorocaba. Contudo, há uma responsabilidade na organização da comissão. Então, a comissão, quem organiza é a Prefeitura. Contudo, houve um impasse e essa comissão não foi organizada pela Prefeitura de Sorocaba, impedindo, então, o prosseguimento das nossas escolas da rede estadual
a darem seguimento às suas produções, se colocando aí numa possível reta final. Então, ficando impedindo e fora do concurso, nós nos sentimos na obrigação de incentivar os nossos professores na perspectiva do seu protagonismo já todo organizado em documentos e registros. Então, pensando nos professores e nas escolas, nós resolvemos, junto com já o aval da nossa dirigente, Ocenilda, a organizar uma Olimpíada de Língua Portuguesa na Diretoria de Ensino de Sorocaba, pensando aí nos nossos queridos professores e estudantes. Então, vamos seguir em frente, pessoal. É como o pássaro da obra. Nós vamos seguir em frente e fazer o que nós podemos de melhor. E na perspectiva de fazer melhor, pensamos aí na Olimpíada de Língua Portuguesa da DE. Então, nós convidamos os professores que já estão inscritos na plataforma, que já produziram, já realizaram todos os passos para encaminhamento inseridos mesmo na plataforma, nós vamos pedir que essas escolas participem da Olimpíada. Como que as escolas vão participar? Bom, vamos pensar aqui junto conosco. Nós temos já inscritos na plataforma 12 escolas da rede estadual, e dando um total de inscrições de categorias de 60 produções, e os professores participantes são 34. Nesse levantamento, vamos conhecer quem são os participantes lá na plataforma do Escrevendo o Futuro? Vamos ver. São essas escolas. E as escolas que vocês estão observando, ela até tem escola municipal e estadual, mas vejam que o número de participantes da escola estadual aqui da cidade de Sorocaba é maior, né? E veja quantas produções nós temos, que beleza, quantos professores se colocaram à frente, reservaram um tempo para pensar sobre o produto, organização do seu relato. Então, tudo isso, levando em consideração esse trabalho fantástico dos professores, nós convidamos as escolas estaduais aqui descritas, que a gente já vai ver já mais, a participarem do concurso interno da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Quem são as escolas? Então, Antônio Miguel Pereira, que é a escola dos anos iniciais. Nós temos o Arthur Cirilo Freire, escolas dos anos finais e ensino médio. Nós temos o professor José Roque de Almeida Rosa, ensino fundamental e médio. Agora fiquei em dúvida, talvez só o fundamental. Nós temos aí a escola Euze de Celestina, com a categoria do ensino fundamental também. Nós temos várias produções da escola Antônio Padilha, que belezinha, olha quantos gêneros abordados, quantos gêneros produzidos, né, dentro do relato de experiência da professora. Nós temos a escola Genésio Isabel Cardoso Mencassi, também participante, e nós temos também a escola Júlio Benrembach, também que trouxe vários gêneros, professoras participantes, que belezinha, né, pessoal? Então, todos, tem mais, hein, pessoal? Roberto Pasquali, que também produziu, o senador Luiz Nogueira Martins também produziu, e aí todas as escolas que vocês visualizaram estão sendo convidadas para se inscreverem na Olimpíada aqui da nossa diretoria de Sorocaba, uma vez que na plataforma Escrevendo o Futuro não poderão seguir adiante nas suas classificações, então estão fora do concurso lá na plataforma. Então, reiterando, nós temos professores que já organizaram os relatos de experiências e que colocaram dentro da perspectiva do relato todos os elementos que compõem, que é a linha do tempo, e a gente vai ver o que seria essa linha do tempo, né? Pensando que o professor teve realmente um processo de produção na pandemia e os professores se colocaram em observação e contextualização dos seus trabalhos em meses, né? Em até mais do que um ano. Imaginem que nós temos aí o ano passado e esse ano o prosseguimento do trabalho do professor também. Então, essa linha do tempo, o professor já tomou conhecimento, ele sabe que na sua produção, falando com os professores que já produziram, viu, pessoal, nós estamos fechando, porque levando em consideração esse protagonismo dos professores, que já encaminharam o trabalho e que a gente está recuperando esses trabalhos para realmente exaltar o protagonismo dessas escolas. Então, imaginem que no relato dos professores, eles tiveram aí a observação de gêneros diferenciados,
que envolve o poema, memória, crônica, artigo de opinião e o documentário, que foi a novidade. Então, o foco do trabalho desenvolvido, pessoal, ele, como eu reiterando aqui com vocês, ele teve uma linha de tempo, e nessa linha de tempo, toda a organização de um portfólio do documentário foi feito pelo professor. E nessa perspectiva, o professor também pensou no álbum da turma, que é um registro em fotografias, em vídeos. O professor colocou gravações, uma belezinha os materiais que cada um utilizou. Então, o professor que está me escutando, língua portuguesa, já está visualizando, uma vez que ele já conheceu esses materiais e como produzir na plataforma Escrevendo o Futuro. Mas nós estamos reiterando aqui os elementos que fizeram parte da análise desses professores. E os critérios de avaliação da nossa diretoria, elas seguem da mesma forma que foi expresso na plataforma Escrevendo o Futuro. Então, nós vamos seguir exatamente com o professor encaminhando, eu já vou falar para onde, viu, pessoal? Para o endereço do núcleo, que nós vamos passar já já. Ele vai passar o seu relato, a linha do tempo, como ele descreveu lá na plataforma, enviando para nós também, o álbum da turma como registro. A participação é importante, pessoal, nós pedimos, assim, com muito carinho e atenção, que esses professores participem conosco na diretoria e que seja realmente ressaltado tanto a observação do professor em seu relato, como os gêneros desenvolvidos em suas produções junto aos estudantes. Então, isso é muito importante. Agora, o que o professor coordenador, junto com o professor responsável, vai organizar? Ele vai organizar o material, que é o relato, a linha do tempo e o álbum da turma. O professor coordenador irá encaminhar para o e-mail abaixo, lpsorocaba@gmail.com, os seguintes dados. Ele vai encaminhar o nome da escola, o nome do professor responsável, professor coordenador responsável, o gênero abordado, qual gênero está sendo encaminhado, o nome do professor participante do relato de experiência, né? E o nome dos alunos ou o aluno que está participando. Então, até o dia 30/9, que é uma quinta-feira, a gente pede o encaminhamento desses documentos, uma vez que vocês já têm. E esse documento já foi até encaminhado dentro da plataforma e o coordenador já tem organizado em seu portfólio. Então, agora é só encaminhar o que vocês têm para o e-mail lpsorocaba@gmail.com. A gente conta muito com vocês e, humildemente, nós não gostaríamos que tivesse acontecido isso, desse impedimento, uma vez que a responsabilidade não estava nas nossas mãos, estava no municipal, mas nós entendemos que os nossos professores precisam continuar sendo incentivados cada vez mais com o trabalho junto aos estudantes nas escolas, e por que não mostrar o seu protagonismo, que é um grande mérito para todos nós. Então, é isso, pessoal. A diretoria espera dar o reconhecimento sempre merecido e aí a certificação. Nós ainda não vamos colocar a data da certificação e da premiação, ou seja, da gente poder realmente contar com esse abraço no sentido afetivo, não de físico, né? Mas esse abraço carinhoso e de reconhecimento do profissional da nossa rede. Essa é a nossa intenção, tá certo, pessoal? Eu conto com vocês, conto com muito carinho e atenção de todos aí, principalmente do professor coordenador no encaminhamento dos trabalhos, tá bom? Obrigada. Vamos prosseguir, pessoal. Então, agora falando sobre o portfólio, agora a gente vai falar sobre uma ferramenta importante após a sondagem. Então, nós já aplicamos a sondagem, verificamos a necessidade de retomadas e observação do que o aluno sabe e o que o estudante não sabe. Então, como é que nós vamos organizar? Em que ferramenta? No portfólio, né, pessoal? Vamos ver o que é. Vamos lá. Então, o portfólio, ele tem origem inglês, né, que é na realidade, para guardar documentos, originalmente falando, mas dentro da educação, não é só guardar os documentos, mas é um conjunto de saberes que um profissional da área da educação, ele vai analisar em descrições
em relatos, né, como foi feito até no texto das Olimpíadas, os relatos e como essa criança, esse adolescente, vem evoluindo no seu processo de aprendizagem. Então, esse conjunto de valores de registros, com certeza, vão levar a uma análise mais aprofundada. E por que não falar em continuidade, uma vez que esse ano, o ano que vem, nós teremos aí uma continuidade de recuperação, sempre pensando em investir mais e mais nos nossos estudantes. Então, o portfólio como instrumento importante, ele dá uma visão detalhada sobre todo o processo de aprendizagem, como foi falado. E por que usar o portfólio? Imagine que um professor ele tem as dificuldades de análise já a partir da sondagem. Então, imagine que aplicar a sondagem não foi fácil e reconhecer as dificuldades também não foi fácil. Mas existe um outro espaço que se chama as competências socioemocionais desse aluno. Quando o aluno realmente... que diferenças em relação ao contexto, o processo de avaliação aplicado, existe uma grande diferença entre igualdade e equidade. Nós vimos isso no curso do nivelamento. Imagine que a cada ser humano há uma necessidade diferenciada de adequação. Então, uma avaliação, ela nunca pode ser igual para todos, uma vez que cada um tem uma necessidade diferente. Então, reconhecendo as diferentes disciplinas, as diferentes necessidades dos estudantes e principalmente as características de aprendizagem, nós vamos ter, então, um portfólio com uma reflexão e uma autoavaliação do aluno, do estudante, e por que não falar do próprio professor em seu processo de desempenho avaliativo. Quando você pensa em portfólio, nós temos diferentes linguagens envolvidas, né? Então, nós pensamos que dentro do portfólio existem imagens, existe texto, existem gravações, são todos elementos importantes para análise. Nós temos também que pensar sobre os problemas a serem resolvidos nas dificuldades encontradas. Então, o professor começa a investir em regras e quando ele pensa por exemplo, em rever convenções ortográficas em relação ao que o aluno não sabe, por exemplo, o M antes do P e do B, ele começa a investir em organização didática, que primeiro ele precisa sistematizar o que ensinar e como ensinar. Isso é importante. Então, veja que quando eu passar uma atividade para o aluno, completar o espaço, primeiro eu preciso fazer o aluno enxergar que aquela regra deve ser aplicada em determinados momentos, porque existe, por exemplo, um P sequencialmente depois do M, então, ou o B. Então, isso é um exemplo simples, né? Mas existem outros exemplos importantes, por exemplo, a questão da pontuação, em que eles não estão bem. Então, nós precisamos pensar qual a regra que eu tenho que ensinar e, posteriormente, intervenções possíveis. Então, como ensinar, né? A criança possibilita, então, que no ambiente de sala de aula, ou no ambiente da sala de leitura, ou no pátio, existem espaços que nós chamamos de espaços de letramento, ou seja, o que o aluno aprende, ele aplica. Então, se eu li um livro e eu preciso fazer a propaganda dessa obra, o título da obra é importante porque ela vai trazer uma curiosidade sobre o que está sendo falado, quem é aquela pessoa. Então, a interação de uma escrita, ela deve levar a perspectiva também de aplicação dela. Então, o aluno que está em processo de alfabetização, produzir o título de um texto e fazer uma propaganda no pátio já elucida muito a sua socialização com a escrita. Então, isso é uma aprendizagem intencional. Então, o portfólio vai sendo organizado de tal forma que a superação das dificuldades tende a ser menores quando o estudante começa a entender a aplicação daquilo que está sendo inserido na sua aprendizagem. Então, isso se chama aprendizagem de letramento, como também a adaptação curricular necessária para cada um dos estudantes. Então, considere o processo de aquisição do conhecimento nesse item. Então, quando você tem um portfólio, é preciso pensar que ele não é estático, ele é dinâmico. Então, se ele é dinâmico, vamos dar uma olhadinha nisso. O portfólio é ter a sua origem na atividade do aluno e não é ter a origem na atividade do professor. O professor organiza um portfólio muito bem, com grande mérito,
mas o que nós observamos no portfólio é que está muito bonito, mas não há uma progressão, não foi pensado do passo a passo de uma adaptação curricular. Então, repetindo, então, o foco é na atividade do estudante e seu processo de avanço. Ser representativo dos melhores, então, o portfólio é ser representativo dos melhores esforços do aluno, e não é qualquer trabalho que o aluno realize. Então, por exemplo, num portfólio existe uma grande diferença de atividades diversificadas e adaptação curricular. Nós já sabemos que as atividades existem variadas, mas se eu aplicar uma atividade, por exemplo, que atividade bacana, gostei, mas não é só gostar, será que essa atividade ela se aplica à dificuldade que o aluno tem? Então, às vezes eu tenho folhinhas de atividades guardadas e cada uma delas, esse ensina as vogais, esse ensina a regra do SS, mas será que essa é a necessidade dele? Então, é isso que eu quero dizer, a pontuação aqui, a diferenciação de atividades diversificadas, que não é certo, viu, pessoal? A gente tem que ter uma adaptação curricular pertinente ao conhecimento do aluno. Um produto regularmente renovado. Então, um portfólio, ele pode ser previsto de uma forma, mas ele pode ser alterado a qualquer momento, de acordo com a necessidade e o contexto de aprendizagem do estudante e do professor na sua organização. Por exemplo, a pandemia. Então, ela trouxe a necessidade de tratamento de atividades no espaço híbrido ou no espaço remoto somente. Então, nós tivemos que adaptar. E o portfólio não é um dispositivo de armazenamento, não é como nós sabemos, não é um bloco cheio, não é a quantidade, mas a qualidade que você tem. O portfólio é criativo, dinâmico, exploratório, isso, imaginem, pessoal, que dentro de atividades lúdicas, de jogos, de games, de gravação de voz, de um podcast, de uma radionovela, tudo isso motiva o estudante cada vez mais a organizar o tratamento da sua aprendizagem, né? E o professor pode ter tanto um portfólio físico, um analógico, que é a pasta, ou um digital, que é a gravação de voz, que ele tem o podcast, ou seja, o professor pode ter dois momentos de organização didática, tanto no digital quanto o físico. E o portfólio não é uma massa de folhas de complemento dos espaços em branco. Então, isso a gente também, como eu já falei, toma cuidado que, na realidade, o pontilhado ou o espaço que o aluno deve preencher não é um questionário, né? O portfólio é representativo do processo e do produto. Então, quando o aluno, por exemplo, quando há uma produção, essa produção de um podcast, ela vai levar tanto a... Não é só uma produção de podcast, a ideia não é produzir o gênero, a ideia é verificar como ele produziu o gênero. Então, quando há entonação de voz, quais registros ele fez antes da sua fala na gravação, quais registros em imagens, em texto, em grafias, como que ele organizou esse material, né? E não é, então, uma pilha de papéis classificados, não é uma quantidade. E como organizar um portfólio? Então, vamos imaginar, tenho lá uma pasta, seja ela digital ou seja ela impressa, eu vou colocar a primeira parte, é bom, pessoal, a gente recorrer a tanto a impressa como a digital, minha opinião seria essa, porque você pode ter acesso rápido a uma pasta impressa e não acesso rápido à digital, ou vice-versa também. Então, aquilo que você consegue recorrer de modo mais rápido e eficiente. Então, a primeira parte dessa pasta é quem é esse estudante. Então, a identificação do aluno, que está no anexo 3, na resolução 61214. Então, o anexo 3, vamos dar uma olhadinha. Então, esse é o anexo 3. Imaginem que esse aluno, seja ele do público-alvo da educação especial ou não, existem características de dificuldades que a gente precisa sanar. Então, quais seriam as dificuldades? A gente vai ver já. Então, primeira parte é a identificação desse aluno. Então, com base na adaptação curricular, nós podemos preparar atividades semanais de foco intencional. Então, veja que quando o professor vai desenvolver uma atividade, ele coloca de até quando.
né, a data possível para terminar. O nome do aluno, série, ano, professor, disciplina, o período e as expectativas de aprendizagem da aula trabalhada. Então, o que você espera que ele aprenda a partir do diagnóstico apontado, né? E a expectativa para o aluno com deficiência TEA e alunos que não acompanham o currículo. Aí, daí, o público-alvo da educação especial, há de se observar os especialistas também na orientação dos trabalhos a serem desenvolvidos. O relatório individual do aluno, verificar, aí é muito importante, pessoal, você já deve ter tido orientação das especialistas da educação especial, que no prontuário do aluno, lá na secretaria, preciso verificar se existem documentos em relação a laudo, relatórios da educação especial, especialistas, atestados, entrevistas, se há com os pais. Então, a dificuldade existe. Mas eu quero saber primeiro quem é essa pessoa e se há algum embasamento maior que eu com certeza deva saber para prosseguir e intervir nas dificuldades apontadas, né, pessoal? O registro de sondagem é importante, como já foi aí no boletim 93 e 95, vocês já tiveram posse aí da sondagem de escrita diagnóstica que vem aí com o texto Física e PUD dos 6º, 7º e 8º, né? Então, vou passar aqui. E no ensino médio também. Então, existem temas diferenciados, vou só voltar um pouquinho aqui, que é o texto Física e PUD, do conto, e lá no artigo de opinião, nós temos aí a grande temática que se envolve de como se tornar comprometido e mais protagonista em suas ações, pensando aí principalmente no seu projeto de vida. Então, nós temos dois tipos de sondagens oferecidas e o professor também há de se observar, deixa eu só prosseguir aqui, tá? Que existem registros que o aluno, quando o aluno não produz a sondagem diagnóstica, nós realizamos a sondagem de lista. E essa sondagem de lista segue quando o aluno não conseguiu escrever, né, pessoal? Então, nós temos aí uma orientação sobre como realizar sondagem de lista na gravação de sala de leitura que está no YouTube. Nós fizemos aí uma orientação bem detalhada de todo o processo de sondagem de lista, que é importante fazer, viu, pessoal? Então, quando devo realizar sondagem de lista? Vamos lá. Imagine que esse nosso aluninho fez agora recentemente, no dia 23 de agosto de 2021, é do 6º ano, essa produção. E o professor ficou em dúvida se ele é alfabético ou se não é alfabético, né? Então, o que o professor fez? A partir da observação da sua reescrita, o professor fez aí uma sondagem de lista, constatando aí com palavras de maior número de sílabas a menor número, então selecionou 4, 5, e uma frase contemplando uma das palavras acima ditadas. Quando eu falo ditadas, lembrando que não há um espaçamento na palavra. Então, se eu só vou lembrar de novo, se eu falei melancia, eu não vou falar melancia. E tudo isso eu peço de novo para vocês assistirem ali no espaço de sala de leitura a formação sobre a lista, né? A lista, agora, a sondagem de lista. Então, isso é importante, pessoal. Então, a sondagem de lista foi feita e agora eu sei qual é a hipótese que o estudante se encontra. A partir dessa visão eu não conseguia, mas a partir da sondagem de lista eu consegui. E agora, sabendo a qual hipótese de escrita e qual dificuldade, imaginemos que agora eu já sei as dificuldades desse estudante, né? Há de se observar, então, em relatório, em portfólio, a sondagem de reescrita realizada, a sondagem de lista realizada, e aí começar a observar, junto com a entrevista com o aluno, a oralidade, o processo de oralidade desse aluno ao produzir as frases, contemplando endereços onde ele mora, contemplando como é que ele faz o caminho para chegar na escola, se ele conhece alguma música, o gosto dele, isso tudo para se aproximar cada vez mais do estudante e dizer que eu quero ajudá-lo, isso é muito importante. E se, caso necessário, aí a gestão junto com a coordenação, a entrevista será realizada também com os pais em relação a todo o processo de cognitivo desse aluno, né, as dificuldades.
No portfólio seguindo, pessoal, esse registro sistemático vem apontar uma mudança no nosso comportamento. A mudança é, agora eu sei por onde começar, por onde prosseguir e o que registrar, o que passar de atividade a esse aluno, a esse estudante, sempre levando em consideração todos os recursos que nós podemos ter acesso, e tanto da abordagem da língua portuguesa, quanto a abordagem das demais disciplinas. Então, nós estamos aí envolvendo a adaptação curricular. E mais para frente a gente vai falar mais e, com certeza, direcionado aos trabalhos de adaptação curricular. Os diários de aprendizagem é muito importante. Então, o professor tem as atividades dos estudantes na pasta, mas o professor também deve fazer o seu registro. Então, anotando abaixo que hoje o aluno houve uma descoberta, o aluno aprendeu o uso das sílabas complexas. O aluno aprendeu que o uso da pontuação tal é adequada quando o entendimento da entonação assim, assim. Então, os registros do professor é importante. Então, professor, pense, professor, que nós não temos todos os alunos na condição de organização desse portfólio. Seria exemplar, né, para que todos tivessem, mas são alunos apontados com dificuldades no processo do registro escrito. Olha só, então não há de ser tantos, mas se forem 8, 7, os professores estarão contando com o trabalho em ATPC na observação desses portfólios e na contribuição do portfólio também. Então, a língua portuguesa não está sozinha aqui nesse sentido, os professores também vão auxiliar, mas a partir do momento que nós apontarmos qual é a dificuldade dos nossos estudantes. As fotografias, elas são importantes, porque são registros estáticos daquele contexto, mas eles traduzem em momentos lúdicos, quando o aluno se enxerga no processo. Então, toda vez que nós mostramos o que eles já fizeram, eles analisam que eles realmente estão aprendendo e alguém está interessado em seus registros, isso é importante. Para pensar, pessoal, em atividades propostas, eu vou deixar aqui para vocês links, tanto de e-book de atividades, então, imagine que eu sei a dificuldade, agora eu vou procurar uma atividade que auxilie na dificuldade desse aluno. Então, vocês vão encontrar aqui o Ler e Escrever, book de atividades do Ler e Escrever, e também outra pasta que eu organizei, com o tempo fui organizando uma pasta de atividades lúdicas também. Lembra? São atividades, mas ela vai ser adequada à necessidade do estudante. Eu sempre vou repetir isso, porque é muito importante. E a plataforma WordWall, que também traz atividades interativas de jogos, games, e aí traz atividades de alfabetização, e vocês vão procurar lá qual é a dificuldade do estudante. Isso é bacana, pessoal. Então, pessoal, por enquanto, eu termino esse assunto com vocês, mas nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir em demais assuntos que são relacionados à nossa prática do dia a dia na língua portuguesa, tá bom? Então, um abraço para vocês e até breve. Isso aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui a minha fala, né? Agora é a segunda parte do ATPC de Língua Portuguesa. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um trabalho bem interessante da professora Nelma, né? Vem se destacando bastante. Ela é da escola Senador Luiz Nogueira Martins, e vem realizando um trabalho muito bom, um trabalho excelente lá na sala de leitura. Vamos lá, então. Compartilhar aqui com vocês. Então, vou apresentar para vocês o portfólio da sala de leitura, com a apresentação da professora Nelma. Sou o PCNP Fabiano Proença. Desejo a todos as boas-vindas. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Então, aqui é a professora Nelma, da escola Senador Luiz Nogueira Martins. Ela é professora da sala de leitura. E ela vem se destacando porque ela está fazendo um trabalho fantástico na sala de leitura.
Então aqui, né, tá um pouquinho do trabalho que ela vem desenvolvendo lá na sala de leitura da Escola Senador Luiz Nogueira. Ela tem desenvolvido Padlet, podcast, bastante trabalho. Tem um book bem bacana aí com trabalho bastante diversificado que os alunos vêm realizando junto com ela, em articulação com os professores da sala de aula também, né? Então tá aqui o endereço do Padlet. E eu vou mostrar um vídeo bem bacana aqui que ela fez. Chega em uma edição excelente, a edição dela, muito boa. Então vou apresentar um pouquinho aqui do trabalho da professora Nelma. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Atividade é hora da verdade. Estamos por aqui apenas de passagem, mas a vida com leitura é a maior viagem. A gente vai pra lá, a gente vem pra cá. São Paulo, Calcutá, Paris, Amsterdã. Pra lá de Bagdá, Nova Delhi, Nova York, Nova Canaã. E nessa onda, percebe que a terra continua redonda, girando sem saber aonde vai parar. A gente roda o mundo num segundo sem sair do lugar. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. O livro é bom, ele é do bem, nos livra da escuridão. Professores, eu não vou me estender muito, porque é um pouquinho extenso, mas os vídeos estão todos no Drive. É só para socializar com vocês, né, sobre o trabalho da professora. Pode servir de ideia para outros professores que às vezes não sabem como que funciona um projeto na sala de leitura, ou até mesmo o professor de língua portuguesa ou de língua estrangeira moderna, né, língua inglesa. Fica aí a dica, fazer uma parceria com o professor da sala de leitura. Eu venho vendo trabalhos aí fantásticos, trabalhos excelentes. Então tá aí um exemplo aqui do trabalho da professora Nelma, que está se destacando. O vídeo, como eu já falei, está no Drive, tá? Para a gente não perder muito tempo, não estender muito aqui na nossa formação. E aqui está outro trabalho também bem interessante que ela faz com os alunos vão narrando o livro, né? Eles leem, depois eles contam, né, o que leu, o que eles leram. Bem interessante, um incentivo para que os outros alunos queiram também compartilhar, né, ler o livro que o aluno já leu. Então ele narra a história, bem interessante, pode ser transformado também em podcast, né? Vamos dar uma olhadinha, ver como ficou o trabalho aqui do nosso aluno. Suspense, né, uma história de mistério, que foi muito legal ler o livro, tá? Livro muito legal. E eu vou contar um pouquinho sobre ela. Só que antes de eu falar, prof, eu queria falar também que não teve nenhum rosto no computador. Isso que eu achei estranho, né? A única parte que envolvia um computador foi... Deixa eu explicar aqui. A única parte que foi que apareceu o computador foi quando o primo do Léo tava jogando xadrez com um robô, entendeu? É a única vez que apareceu um computador, mas fora isso, não apareceu um rosto no computador, pelo que eu li. Então, eu vou começar a história aqui, tá? E é o seguinte, no começo do livro começa com uma menina que era menor de idade e ela se chama Camélia. E ela fugiu para participar de um concurso em São Paulo. Quando ela chegou lá, o professor Bandeira, que era um outro personagem, tinha ajudado ela, né? E ela falsificou o documento dela, pra ela ficar com 18 anos, porque ela era menor de idade. E daí ela conseguiu participar do concurso. Depois de um tempo, né, ela se hospedou no Hotel 5 Estrelas e também ela ganhou o concurso, né?
Só que depois que ela ganhou o concurso, ela começou a receber muitas flores e cartinhas. Daí chegou um dia que ela sumiu. E para entregar o prêmio era de 50 mil reais. Quando ela foi entregar o prêmio, não entregaram o prêmio para ela porque ela tinha sumido. E ela tinha até 74 ou 72 horas para ela aparecer, porque senão o prêmio seria dado para o segundo lugar, né? E aí que começa o mistério. Os que ajudaram a procurar ela foi o Léo, o Guima e mais uma menina que se chama eu sei que começa com mas eu sempre esqueço esse nome, prof. Eu já no áudio que eu gravei ali, o começo, eu falei dela, só que eu esqueço o nome dela toda hora. Mas e foi mais uma menina. Então, tá. Depois eu vejo e te falo o nome dela. Mas então, eles foram procurar. E como que eles começaram a procurar? Cada um deles, a menina e o Léo se dividiram, cada um pegou uma quantidade de floriculturas. Por quê? Eles pegaram floriculturas, uma quantidade de floriculturas, cada um ficou com uma parte. Porque eles descobriram que quem sequestrou a Camélia mandava muitas flores para ela, muitas flores de camélia. Então eles foram em todas as floriculturas lá perto, tá? Não da cidade. Por que eles não foram em todas as da cidade? Porque era muita floricultura, então eles pensaram que seria as mais perto. Então eles foram lá. Quando depois que eles fizeram o mistério e tal, né, que eles procuraram, eles foram entrevistando cada uma das floriculturas, os vendedores, e eles tiveram... Trabalho fantástico, magnífico, muito bom trabalho. Gostei bastante. Olha, estão de parabéns a professora Nelma, os alunos, parabéns. Professores, então vou dar sequência aqui no nosso ATPC e eu vou passar logo em seguida a palavra para a professora Nelma. Ela vai contar um pouquinho como que ela desenvolve o trabalho e depois, na sequência, logo após a professora, um vídeo da aluna Jamile, da Escola Senador Luiz Nogueira Martins. Ela vai socializar um pouquinho o trabalho, né, que a aluna realizou. Ela vai mostrar aqui para nós aqui o trabalho que ela desenvolveu na sala de leitura em parceria com a professora Nelma, ok? Vamos lá na sequência. Bom dia, pessoal. Eu sou a Nelma, professora de Ciências e Matemática, e hoje atuando na sala de leitura da Escola Senador Luiz Nogueira. Apesar de não ser professora de português, eu sempre tive paixão desde criança por leitura, e eu procuro contagiar os meus alunos dessa paixão, pois acredito que o mundo será melhor quando a gente aprender a se colocar no lugar do outro. E o livro nos ajuda nesse sentido, visto que nos livros nós temos a oportunidade de conhecer cada faceta de todo personagem, visto que o personagem ele não se esconde do leitor. O leitor consegue ver os pensamentos, ver as ações, as atitudes de todo personagem. E muitas vezes a gente se encontra, a gente se vê num personagem. E assim a gente pode refletir sobre as nossas ações, até mesmo mudar a nossa forma de agir, a nossa vida, até através de um livro. Além de que nos livros estão todos os conhecimentos da humanidade. Através dos livros, a gente pode adquirir conhecimentos e transmitir conhecimentos. E em 2020, com o início da pandemia, a minha coordenadora montou a sala de leitura no Classroom. E então eu enviava a cada semana ou a 15 dias um livro com algumas questões. Eu procurei trabalhar livros como O Pássaro Sem Cor, Um Gato de Rua Chamado Bob, O Vestido Azul, Bom Dia, Todas as Cores,
contos como A Necessidade de Entendimento, O Corvo e a Raposa. Enfim, eu trabalhei livros e leituras que acalmasse os corações, histórias que instigasse a fé, a confiança, o respeito, para auxiliar os alunos nos momentos difíceis que estávamos passando. Aí, em 2021, além da sala de leitura do Classroom, eu também tinha a sala de leitura no grupo de WhatsApp. Eu passei, em 2001, a trabalhar livros da série Vagalumes, como o gênero suspense, porque foi solicitado no conteúdo de orientação de estudos. E então eu passei a trabalhar livros do Sherlock Holmes, trabalhei alguns do Edgar Allan Poe. Seguindo a ideia de suspense, os alunos criaram suas próprias histórias através de vídeos, animes, escreveram livros com história de suspenses. E eu juntei todo esse material, eu organizei todo o material num Padlet. E aí, aqueles que estiverem interessados, ver o material, o trabalho no Padlet, porque é muita coisa para a gente estar apresentando, né? E também montei uma biblioteca virtual, onde os alunos escolhiam os livros que quisessem ler e faziam ficha de leitura, certo? Ou então eles faziam um resumo dos livros nos vídeos, apresentando em vídeos. Alguns dias eu também enviava no grupo do WhatsApp um poema para que eles comentassem, e alguns alunos até criaram seus próprios poemas. Todo esse resultado desse trabalho está no Classroom, no Centro de Mídia, arquivado, ou desse ano, né, no Padlet. Todo mês eu envio uma lista com o nome dos alunos, leitores e participantes da sala de leitura para os professores. Aí os professores acabam motivando, parabenizando os alunos. Nas reuniões de pais, a nossa coordenadora divulga os alunos que se destacaram em cada sala de aula. Então, eu passo para ela o nome de 2 alunos de cada sala de aula que mais leram livros e que mais participaram da sala de leitura. A partir desse bimestre, eu quero fazer um trabalho interdisciplinar com os professores, indicando um livro aos alunos e organizando um material para que cada professor possa trabalhar na sua área. Eu vou pedir, né, vou comentar e tal, que os professores adicionem esses livros no seu roteiro de estudo, e assim fica mais fácil para que os mais alunos leiam, porque vai ter outros professores também cobrando, instigando a leitura dos alunos. Enfim, gente, é isto. Espero que eu tenha contribuído e também fiquem atentos agora que alguns alunos vão apresentar um vídeo deles falando sobre o que eles conseguiram apropriar nessas aulas, nessas participação da sala de leitura. Tá bom? Obrigado. Oiê, meu nome é Jamile, eu sou do segundo B e hoje eu vim contar um pouco das minhas experiências que eu tive na sala de leitura durante a pandemia na Escola Senador Luiz Nogueira Martins. Com a sala de literatura eu aprendi muito, principalmente agora em 2020 e 2021, por conta da pandemia, tiveram que parar as escolas completamente. Foi onde que a gente teve que se adaptar com o ensino remoto.
onde a gente não tinha biblioteca para poder pesquisar livros ou até mesmo pegar livros para ler. Então, a Escola Senador não deixou os alunos para trás. Criaram uma sala de literatura para que os alunos pudessem ser incentivados a ler e escrever melhor. Eu fui uma dessas alunas. Eu aprendi e reaprendi um vocabulário novo dentro da literatura. Eu aprendi formas criativas de escrever um texto. Eu aprendi novos livros que eu nunca tinha visto. Um deles foi O Mundo de Sofia. Com a sala de literatura, eu aprendi muito. Eu passei quase 1 ano e meio, com a sala de literatura, com a professora Neuma, e eu acho que eu aprendi muito com ela. Tivemos várias atividades, explicações, tivemos muita interação entre as pessoas, criamos até um grupo sobre o Enem, para a gente poder falar sobre o Enem. Foi maravilhoso. Com isso, finalizamos o vídeo. Eu expliquei um pouco sobre a sala de literatura e como a professora Neuma foi incrível nesse meio de pandemia. Espero que vocês tenham gostado do meu resumo falando um pouco sobre a sala de literatura. E é isso. Tchau! Trabalho fantástico da professora Nelma. Parabéns, professora Nelma e aluna Jamile, os alunos participantes. Estão de parabéns aí, viu? Professora da sala de leitura, parabéns pelo trabalho, viu? Muito bacana. Pessoal, então vamos lá, dando sequência à nossa formação de hoje. E vamos falar agora sobre AP. Nossa AP iniciou dia 14. Então vamos à sequência. AP3, pessoal? Vamos lá. Quarta parte. Então está aqui o cronograma com as orientações sobre a prova da avaliação da aprendizagem em processo do terceiro bimestre, a nossa conhecida aí AP3, então está aqui o cronograma, da realização da prova, os estudantes que irão realizar a prova, as habilidades essenciais. Então está tudo aqui no cronograma. E a aplicação, que essa data é importantíssima, a gente se organizar, do dia 14 ao dia 24 de novembro. Eu peço para que vocês estejam realizando a busca ativa dos alunos, os alunos que não estão participando. É importante a gente estar realizando a busca ativa e não deixar ninguém para trás. É importantíssimo. E fica atento se eles estão acompanhando a plataforma, se eles estão realizando a prova, como que está. Então isso faz parte da nossa função também, ver como que está os encaminhamentos aí da AP. Então, só recapitulando aqui, do dia 14 ao dia 24 de setembro, estaremos realizando a nossa AP, a nossa avaliação de aprendizagem em processo, o terceiro bimestre, AP3. Então, os estudantes irão realizar a prova diretamente pela plataforma CAED, que fica disponível na sede, e os resultados serão disponibilizados automaticamente e incorporados ao sistema após o encerramento da aplicação, sem a necessidade de a gente estar realizando aí a digitação por parte dos docentes. E será disponibilizado em PDF ou na intranet, um dos cadernos, o caderno 1 de cada uma das provas. Lembrando que, nesse caso, os resultados não serão inseridos no sistema destinado aos segundos atendimentos. Então, a disponibilização pelas diretorias de ensino, as redes municipais, das cidades e sua circunscrição, que os solicitarem também terão acesso aí a AP. Atendimento excepcional, aqueles estudantes que não poderão estar indo na escola, então eles irão realizar, por meio remoto, que não poderá estar presente, está com suspeita de Covid, algum problema, de doença aí que esteja impedindo o aluno de estar presente na unidade escolar,
né? Então, por esse acesso, por meio também de equipamentos da unidade escolar, pertencente ao grupo de risco, né? Pelo Covid também, se for grupo de risco, sempre nos termos da resolução 65, então ele poderá estar realizando aí, né, por equipamentos que estejam disponíveis, por celular, meio remoto. A escola vai ter, né, que criar condições aí, ter que ajudar o aluno na realização da AP, para que ninguém fique sem realizar a AP3. E as provas poderão também ser acessadas pelos estudantes, tanto no presencial como no meio remoto também, né, conforme a organização aí da escola, né, conforme o número de alunos por sala, tal, vai ter toda essa organização aí, que os coordenadores com certeza, né, estarão aí à frente aí e apoiando os professores, né, que estão na sala de aula, com apoio da equipe escolar, sempre seguindo as orientações e seguindo o protocolo de segurança, né, e as provas do primeiro, segundo e terceiro ano no ensino fundamental terão apoio de vídeo para aplicação, disponível também na plataforma. Os estudantes, né, que serão público-alvo da educação especial, né, e que necessitarem de ampliação das provas, deverão utilizar tablet ou computador que disponham de recurso para aplicação necessária, utilizando igualmente a plataforma CAED para a sua resolução. E na possibilidade de acesso em casa, as provas poderão ser acessadas nas unidades escolares com apoio do professor especializado, sempre seguindo as orientações ao protocolo de segurança sanitários orientados pela rede, pela SEDUC. Posteriormente, os processos de aplicação e os dados de informações resultantes desta avaliação serão estatisticamente processadas e disponibilizadas pela plataforma CAED, incluindo a participação e desempenho do aluno também, por habilidade, serão avaliadas, né? A diretoria de ensino, a escola, a turma, o aluno e a prova e as orientações pedagógicas relativas às habilidades diagnosticadas para prioritárias para apoio às ações pedagógicas junto com os alunos. E tem os canais também de esclarecimento, né, porque possa surgir qualquer dúvida aí. Tem a da diretoria de ensino, ap@educacão, sp.gov.br. É importante vocês terem qualquer dúvida, tá entrando em contato aí, que venha a surgir qualquer dúvida em relação à aplicação da AP, deve ser direcionada, né, às diretorias de ensino aí. Tá aí o e-mail aí que é importante vocês terem em mão aí, qualquer dúvida, tá entrando em contato, né. Tem o portal de atendimento da SEDUC, e também tem o suporte CAED com o coordenador da escola, ou também vocês podem estar entrando aí em acesso, tem um chat lá e vocês entram em acesso na hora relatando qualquer problema que venha aparecer aí durante a aplicação da AP. Pessoal, eu vou falar agora com vocês sobre, vamos agora para a quinta parte, e eu vou falar com vocês sobre as habilidades, né, que se relacionam, habilidades do currículo com o SAEB. E depois, na sequência, vem um quiz com algumas questões. É importante a gente ficar atento. Então, está aqui, né, habilidade do 9º ano do currículo paulista, e essa mesma habilidade, ela aparece também na BNCC, relacionando a mesma habilidade, ela aparece no 6º ano aqui da BNCC. Olha que interessante, né? Comparação, né, da habilidade do currículo paulista com a BNCC, né? Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização. E olha que interessante, aparece aqui a mesma habilidade no 6º ano da BNCC, né? Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição própria de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem de tempo e articulam suas partes,
escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens. Olha que interessante. Então, isso aqui é uma prova para mostrar que a BNCC e o currículo paulista, né, sempre estão articulando, sempre estão, tem essa similaridade aí, estão caminhando juntas, né? Não tem essa diferença mais. Pessoal, agora a gente vai entrar no quiz e passar o quiz aqui para vocês, algumas questões que eu separei, né, do SAEB, relacionada aí a essas habilidades que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos lá? Então vamos na questão número 1, né? Ó, tá aqui o texto. Mila era pouco maior do que minha mão, por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me profundamente, escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam e também contra aquelas que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa. Não queria disputar espaço sem maior do que a minha tristeza. Tendo ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3 e passeávamos pela lagoa. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos com seus olhinhos cor-de-mel, bonita como nunca, mais do que amada de todas, deixou que eu a beijasse, chorando. Talvez ela tenha compreendido bem maior do que minha mão, bem maior do que meu peito. Levei-a até o fim. Eu me considerava como um profissional decente. Até semana passada, se houvesse o que houvesse, procurava cumprir e dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete, onde quietinha deitava aos meus pés. Esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim e me escolheu e me aceitando em meus braços e apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Né? Então, tá aqui Carlos Heitor Coni, né? Bem interessante aqui esse texto. Então, vamos lá, pessoal, para o quiz, ver quais as alternativas aí que vem pela frente. Vamos dar uma olhada? Então, tá aqui a alternativa, né? Número 1. No primeiro parágrafo desse texto, o narrador, letra A, conhece o pensamento dos personagens, ou letra B, conta um fato observado por ele, ou letra C, faz intromissões na história, ou a letra D, participa dos fatos narrados. Qual alternativa vocês acham que são, pessoal? Queria ouvir aí a resposta de vocês. Vamos lá? Vamos ver, então, qual será a alternativa correta? Então, a resposta é a letra D, participa dos fatos narrados. No primeiro parágrafo desse texto, né, o narrador
participa dos fatos narrados. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão número 2. O que dizem as camisetas? Então, estamos aqui no segundo texto, né? O nome do texto é O que dizem as camisetas. Então, vamos lá na sequência. Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral. Apreensivo? Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente nesse país que não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz e... pelo que vejo, amigo, não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural e que sai de fábrica. Carlos Drummond, né? Então está um texto aqui. Vamos lá partir, né, para as questões. Vamos ver qual que vinha a pergunta aí pela frente, né, do texto. Então estamos aqui na alternativa número 2, né, na questão 2 aqui, o texto 2. Vamos lá. O conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de um senhor comentar que o cidadão goza de total liberdade. Letra B. Muitas pessoas não assumirem sua responsabilidade cívica. Ou letra C. Alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. Ou a letra D. Alguém comentar que a camiseta, ao contrário do voto, não é secreta. Olha, essa daqui, não sei não, hein? Estarei em dúvida entre a letra C e a letra B. Não sei, acho que mais para a letra C. Bom, não sei, gostaria de ouvir a resposta de vocês, qual que vocês acham, né? Vamos voltar lá para o texto, dar mais uma olhada? Né? Aparecem tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tenha nada escrito, que é que ele está anunciando, né, que ele está anunciando, indagou o cabo eleitoral apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca retrucou outro. O cidadão manifesta sua preferência política ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente neste país que não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz. E, pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Então, aqui pelo texto, observando, analisando o texto aqui, né, o diálogo entre duas pessoas, né, ele ficou, acho que, bravo, né? Mostra aqui no texto, porque ele estava com uma camiseta branca, né, não tinha nada na camiseta escrito, um se incomodou porque não tinha nenhuma propaganda, não tinha nenhum estampado, nenhum rosto de político, um número, tal, né? Então começou esse debate aí, aqui no texto. Então a resposta aí já, sei, está bem evidente aí, né? Mas vamos ver qual que é a resposta correta. Eu acho aqui, mas eu não vou falar, eu quero ver, né? Gostaria de ouvir vocês aí, o que vocês acham. Vamos lá então, qual a alternativa que é? Pessoal, é a alternativa C. Eu fiquei em dúvida entre a B e a C, né? Mas mais pendendo para C. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês. É um prazer enorme estar com vocês aqui participando do ATPC. Então, vou ficando por aqui e eu passo a palavra
para nossa amiga PCNP, Márcia Lucena. Um grande abraço a todos. Márcia, agora é com você. E falando sobre a avaliação SAEB, e aí eu peço licença novamente para compartilhar o material que nós organizamos na tentativa de orientá-los. Então, vamos lá. Observe, então, que nós já sabemos a data de aplicação, isso é importante, né? Nós sabemos que a prova SAEB acontecerá no período de novembro até dezembro. Vamos ver certinho a data, né, pessoal? Vamos lá. Sabemos também quem é o público-alvo, mas nós vamos rever, lembrando que a partir de 2020, Portaria 10 já traz aí o objetivo da prova SAEB, que é importante trazer o diagnóstico da educação básica, que compõe aí os anos iniciais, finais e ensino médio, pensando numa avaliação censitária de larga escala, ou seja, todos os alunos da série anos avaliados, e trazendo também, reiterando a portaria 250 de 5 de julho de 2021, que traz também a data da aplicação, de 8 de novembro até 10 de dezembro, um período longo, porque a cada dia há uma escola ou há escolas a serem avaliadas. Então, reiterando a aplicação, 8 de novembro a 10 de dezembro. Observem que a SAEB é composto por provas de áreas do conhecimento, em especial atenção à área de linguagem e matemática, e por amostragem, também disciplinas importantes, mas por amostragem, ciências humanas e ciências da natureza. Observem que todas as áreas embasadas pela matriz da BNCC, nós temos aí por amostragem a avaliação amostral, que é do 2º ano do ensino fundamental, e também do 9º ano teremos amostragem. Componentes avaliados do 2º ano será língua portuguesa e matemática, e no 9º ano por amostragem, ciências da natureza e ciências humanas. Nós estamos aqui mostrando o quadro sintético novamente, observamos que a matriz de referência para a língua portuguesa é 2001. Se vocês observarem aqui, nós temos matrizes de referência e língua portuguesa e matemática está com a matriz 2001. E no 5º aninho também, 2001, nós temos agora nas ciências da natureza, na área de ciências da natureza, ciências humanas, a matriz de 2018, em conformidade com a BNCC, e 3ª e 4ª série do ensino médio, aí nós estamos falando do ensino médio, também a matriz de 2001, tudo muito importante. E aqui também é importante observar o público-alvo, que é censitário ou amostral, bem interessante, pessoal. Nós temos, então, o porquê avaliar. A pergunta por que avaliar? Se nós queremos responder essa questão, nós devemos pensar que nós tivemos 2 anos aí em afastamento social, nós temos a necessidade de conhecer como é que os nossos estudantes estão processando o conhecimento, e o diagnóstico de aprendizagem deles é importante. Então, quais serão as habilidades que devemos recuperar? E para isso, as avaliações, elas vêm trazer um diagnóstico para que a gente também tenha em mãos por onde começar, onde devemos começar na aprendizagem. E aí a resposta é a partir do estudo da matriz do SAEB e as matrizes que compõem o currículo oficial, nós podemos então trazer as habilidades para dialogar, aquelas que os estudantes não dominam, dentro da perspectiva da AP, do resultado da AP, e também a matriz de avaliação SAEB, em que as habilidades também estão dialogando, ou por similaridade ou por convergência. Nesse sentido, quantas escalas a prova SAEB tem? E quantos níveis a cada escala? Então, a gente vem aqui em especial atenção à língua portuguesa. Nós observamos aí que nós temos o público-alvo do 5º ano, 9ª e 3ª série do ensino médio, como os estudantes que farão a prova, e a cada escala observamos que existem níveis de proficiência. Então, quantos níveis de proficiência tem o 5º ano? 9. Um a mais do que o 9º e a 3ª série do ensino médio. É importante conhecer as escalas e também os níveis de proficiência que estão embasados nas escalas. É importante conhecer porque a cada nível de proficiência existe um conjunto de habilidades a serem retomadas, a serem observadas. Então, imagine que quanto maior é o número na escala, aquela habilidade merece mais atenção porque ela é mais difícil de compreender.
Então, as escalas estão aí para vocês darem uma olhadinha, esse material estará depois à disposição no núcleo pedagógico. É importante também observar que nós temos aqui um paralelo, que é mostrando um resultado da diretoria de ensino, das habilidades que se encontram em defasagem na primeira P, e na segunda P também aquelas habilidades que se encontram em defasagem, falando agora da terceira série de ensino médio. Então, se nós observarmos o menor rendimento, algumas nós já retomamos aqui, que estão presentes, outras nós vamos fazer essa retomada hoje. Mas observem que lá na P, da primeira P, nós temos analisar textos de diferentes gêneros, pensando aí nas questões dos recursos gramaticais que compõem as locuções, intervenções, entonação, estratégias utilizadas de voz ativa, voz passiva. Então, essa habilidade eles não dominaram, contendo aí, estando presente em diferentes gêneros. Também organizar adequadamente parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa. Também a questão da pontuação, o uso da pontuação e a adequação da organização de estratégia da estrutura do texto. Também reconhecer as características de organização de um artigo de opinião. Então, aí pressupõe que o estudante identifique opinião organizada numa estrutura de defesa de um texto. E as habilidades da segunda P vêm conhecer e analisar diferentes projetos editoriais, institucionais, privados, públicos, financiados, independentes, de forma a ampliar o repertório de escolhas de fontes de informação, reconhecendo aí o papel da mídia plural para a consolidação da democracia. Então, aí a compreensão de textos que envolvem projetos editoriais, e analisar essas estruturas para trazer possivelmente para o aluno um conhecimento da crítica impressa na mídia, como também na sua identidade, na defesa da sua opinião frente a um texto de um artigo de opinião ou uma crônica editorial que esteja presente. Então, a defesa, conhecer e analisar é a dificuldade deles. E também, pessoal, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, os elementos coesivos estão sendo analisados, traduzindo aí a uma argumentação sobre o uso desse conectivo. Então, ele foi usado por qual motivo? O que ele indica na frase? A última é saber relações entre partes de um texto na produção de uma leitura escuta, considerando a construção composicional e estilo do gênero. Então, nós estamos falando aí de estrutura do texto, lembrando que a identificação do gênero é importante, porque o aluno vai trazer a sua composição, a sua estrutura composicional, quando for solicitado dentro de uma produção temática. Então, o aluno vai identificando. E qual será que nós vamos trazer aqui para vocês hoje nos recursos? Nós vamos trazer recursos coesivos, vamos trazer a paragrafação, vamos trazer a reconhecimento da estrutura dos gêneros. Vamos ver aqui como é que fica. Nós selecionamos, pessoal, dessas que os alunos não foram bem, das habilidades da AP, nós fizemos um diálogo aqui com os descritores da prova SAEB. Então, selecionamos aí da BNCC, organizar o texto em unidades de sentido dividido em parágrafos. Nós estamos tratando a questão da pontuação, dos aspectos notacionais. No currículo, dialogando com essa habilidade, nós localizamos organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa. E ainda fazendo paralelo com a matriz SAEB, nós identificamos que lá no 5º e no 9º ano, o uso da pontuação é recorrente também. Então, nós colocamos aqui para observar que as habilidades estão estrategicamente dialogadas e vamos ver como é que a gente pode auxiliar, sabendo que os alunos ainda não estão dominando essa habilidade. Então, aqui é para mostrar que na matriz de referência de língua portuguesa, nós temos aí do 9º ano a presença do descritor 17, D17, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Essa habilidade, então, também está presente na prova SAEB. Para favorecer ou para auxiliar os nossos estudantes na compreensão dessa habilidade, na ação que desenvolve essa habilidade, vamos dar uma olhadinha? Tem um texto aqui da terceira série do ensino médio, da prova SAEB 2017. E aí eu trouxe aqui para vocês analisarem.
Faz alguma diferença lavar a cabeça 2 vezes, como indicam as embalagens de shampoo? Não fique de cabelo em pé, mas você já deve ter gasto litros de produto à toa. Na prática, o que importa é o tempo de permanência do shampoo nos fios e não a quantidade de aplicações. A ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos. Travessão, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. Aí, pessoal, eu dei uma paradinha para o travessão para vocês observarem exatamente esse aspecto notacional do uso da pontuação. Quando começou essa orientação na década de 50, até havia uma razão para repetir, já que não se lavava a cabeça com frequência. Só que os novos shampoos são mais eficientes, ninguém passa mais de uma semana sem usá-los. Quer dizer, espero que você não passe. E aí o texto disponível na revista Galileu. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da prova SAEB. No trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que dá a sensação de limpeza. O travessão indica, veja que eu já pulei o travessão. Então, espera-se, né, que o aluno consiga identificar o que é travessão, na perspectiva da localização desse traço notacional nessa frase. Então, para o estudante, se ele fizer essa relação da indicação, da representação dessa grafia do travessão, nós temos aí uma primeira observação de localização explícita, mas o significado do uso dela requer uma atenção maior. Então, a alternativa A negação da necessidade de lavar constantemente os cabelos, informação sobre o número de vezes que deve se lavar os cabelos, acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo, referência às indicações técnicas descritas no rótulo do shampoo e sugestão feita ao usuário sobre a eficácia da lavagem dos cabelos. E aí eu pergunto a vocês, qual será a alternativa correta aí? Vocês vão analisar que o uso do travessão, ele vem trazer um conhecimento maior. Então, nós estamos aí trazendo a necessidade para o aluno observar que a proficiência do entendimento dessa questão requer um valor de nível 3. O que significa nível 3? É que na questão, observa-se que nessa questão, nas escalas da prova SAEB, o nível 3 não é um nível alto, é um nível até baixo de compreensão, indica fácil, porque nós vamos até o 8, então 3 está fácil, né, pessoal? E aqui nós temos aí, no nível 3, a presença do reconhecimento do aspecto notacional do uso da pontuação. Abaixo, vocês observem que está indicando aqui que o D17 é de fácil compreensão e que a alternativa correta é a alternativa C, sendo composta na escala pela 281,85. Veja que do 281,85, no valor da proficiência, na identificação da proficiência, está entre 275 e 300. Então, é considerado uma questão fácil. Então, a resposta correta é a alternativa C. Observe que o travessão foi usado, mas o que vem a seguir é o acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo, adicionando aí as características e qualidade desse shampoo. Bom, vamos em frente. Nós também estamos pensando em trazer questões, aqui é só para mostrar também, pessoal, fazer o resultado da prova SAEB, comparando aí com uma possível intervenção na prova 2021. Nós estamos fazendo essa relação, trazendo uma intervenção para a realização da prova. Se eles não foram bem, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, mostrando também que na terceira série esse descritor aparece e está no nível 2 também. E outro no nível 6, que está no 9º ano. Perdão, nós estamos agora falando que a mesma habilidade está presente no 9º ano e também presente no 9º ano, no nível 2 e no nível 6. Tá bom, pessoal? Nós estamos aqui tratando de uma habilidade presente na terceira série, mas estamos observando que ela também aparece no 9º ano. Ok, vamos em frente. Então, nós temos mais uma habilidade para trazer para vocês, fazendo essa analogia entre a descritor da prova SAEB, da BNCC, como também do currículo.
E aí nós buscamos aquela, pessoal, aquela que fala sobre identificar e avaliar teses, opiniões, e que os nossos estudantes sejam capazes de identificar os argumentos levantados na organização do texto. Então, na BNCC, a habilidade acima. No currículo paulista, nós observamos reconhecer as características e organização de artigo de opinião, pressupondo aí a organização dos argumentos e o tema, a ideia central sendo defendida na introdução. E nós também temos a matriz de referência, a D21, que é reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema, e aí comparação de textos, mas que trazem argumentos, e nós vamos perceber se esses argumentos eles se assemelham, se eles estão indo ao encontro do mesmo tema, defendendo a mesma ideia, ou se um texto é a favor e o outro é contra. Esse exercício é importante porque ele vai fazer o estudante refletir sobre o que ele está falando e o que ele defende sobre o assunto tratado. Então, nós estamos aqui trazendo um descritor, estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la, diante do fato da dificuldade dos alunos identificarem argumentos e a tese ou o tema tratado. Aqui nós temos sugestões de análise, então existem 2 textos que o professor pode propor e o exercício é analisar se os 2 estão falando sobre o mesmo assunto e em defesa desse assunto a defesa é idêntica, igual ou não. Então, o texto 1, achei muito interessante e de bom gosto a edição especial Mulher, junho de 2007. Principalmente a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. A revista novamente nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Aí o Marcos escreveu. No texto 2, interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência, novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. 10 coisas para ter antes de morrer. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Então, aí, os 2 textos vêm a pergunta, será que eles tratam e defendem o mesmo assunto? Vamos ver. Então, sugestões de item para análise baseada nos 2 textos. Sobre a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. Esses textos apresentam opiniões que são ambíguas, divergentes, imprecisas, incoerentes e preconceituosas. Então, vocês observaram que o vocabulário utilizado nos itens que compõem a questão, é importante o professor também começar a familiarizar sobre o significado dessas palavras, porque elas podem aparecer novamente, né, pessoal? Então, observe, os 2 textos que nós vimos, eles vão divergir, eles vão trazer, são imprecisos, trazem ambiguidade, incoerentes, preconceituosas, e aí nós vamos lá no 1, 2, 3 e vamos na resposta que divergem, porque cada leitor tem uma opinião sobre o texto lido. E qual o texto lido, pessoal? Voltando aqui, é a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer. Então, para nós, se torna fácil responder essa questão, mas para os estudantes é importante perguntar sobre o que foi lido e qual a opinião dos leitores em relação. Eles são divergentes porque cada um tem uma opinião diferente, mas explicar a origem dessas palavras também é importante. A etimologia do que significa cada uma delas é muito importante também, tá bom? Vamos em frente. Outro texto, eu não vou ler agora para vocês, mas estará disponível, mas um texto que vem aí trazer também a opinião sobre a escola e versus violência. Então, o título do texto é esse, ele está disponível na Escola Brasil Escola, e está, veja que é de junho de 2019. Existe aqui uma organização do texto envolvendo uma introdução sobre o que vai falar, ideias, argumentos em defesa do que se fala e a conclusão do que ele propõe aqui, do que a Jussara propõe para análise escola versus violência. Nessa organização, sugestão que, além das questões de múltipla escolha, façam boas perguntas para se refletir sobre o texto. Então, a proposta é, após a leitura dos textos, faça os seguintes questionamentos aos estudantes. Vocês concordam com o ponto de vista apresentado no texto?
Então, o aluno vai pensar ponto de vista. Isso, o que é ponto de vista? Já é uma outra pergunta interessante. Qual a sua opinião do leitor? Então, é importante trazer o leitor para a interação de vida, conhecimentos de mundo que ele tem. Como podemos identificar a temática apresentada pela autora? Agora sim, nós vamos rastrear o texto e localizar, então, as palavras-chave que vão levar a defesa da autora, e aí a temática, o assunto tratado. Podemos intervir com possíveis soluções para a temática apresentada? Então, a partir da leitura do texto, a familiarização com a estrutura textual, nós também queremos que os estudantes intervenham, que eles consigam contextualizar o que eles aprenderam, traduzindo também em manifestações de intervenção junto aos outros estudantes. Então, sobre o tema violência e escola, quais seriam os pontos fundamentais para esclarecer, para compartilhar, ou seja, que os trabalhos sejam refletidos tanto no espaço digital como no espaço presencial, e aí o trabalho do professor. Nós temos, então, pensado sobre o tratamento dessa habilidade do descritor Saeb. Observamos, então, que estamos falando da terceira série do ensino médio e que essa habilidade aparece em níveis diferentes, e é importante pensar que está aparecendo desde aí do 9º ano, 8º ano, a questão da argumentação, e principalmente nos nonos, primeiros, segundos e terceiros séries do ensino médio. Então, aqui os descritores da prova Saeb, que reiteram a questão da observação da argumentação. E aqui, pessoal, eu deixo para vocês as escalas de proficiência. E nós paramos o mouse e aí ele dá o caminho para vocês. É importante. Fora que no portal da INEP também tem, viu, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.